I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e hoje vamos ler mais uma matéria incrível daquele site que vocês sabem que eu amo, eu adoro, sempre com matérias extremamente relevantes e que nunca são cópias de matérias de portais gringos. Algumas inclusive com 2 anos, de 2 anos atrás. Nunca. Histórias são textos todos vindos da incrível capacidade jornalística e analítica dos colaboradores dessa legião, né? Desse site incrível. Então, 10 coisas dos clássicos da Disney que não seriam aceitas se lançassem hoje. Os tempos mudaram e as animações também. Sempre lembrando que essa matéria escrita pelo grande crítico, roteirista e cineasta desse portal. Não tem absolutamente nada que foi chupinzado de nenhum outro site ou portal gringo. Tudo saiu da cabecinha dele porque o cara é sensacional. Prestes a completar seus 100 anos de existência em outubro, a Disney mantém seu posto como o maior império midiático da atualidade, especialmente agora que detém marcas muito famosas e destrói essas marcas, como Pixar, Marvel e Lucasfilm. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aqui reunimos 10 coisas dos filmes clássicos da Disney que não seriam aceitas caso fossem lançados hoje. Cigarros e charutos. Durante anos, não apenas na Disney, como também no mundo todo, os cigarros, charutos e fumos eram vistos como um sinal de status social e até beleza. Por anos, o próprio estúdio tentou desvincular essa ideia, colocando cigarros na boca de personagens que faziam coisas erradas. Pinóquio ou até mesmo vilões. Cruella de 101 Dálmatas, por exemplo. No entanto, de uns tempos pra cá, a Disney tenta a todo custo desvincular o uso de cigarros e charutos de seus filmes, motivos pelo qual o filme solo da Cruella não temos uma cena sequer da personagem dando umas baforadas. Não vou nem... Acho que não precisa de comentário, né? O Pinóquio, ele começa a mamar o charuto lá, naquela cidade que não me recordo o nome, onde todas as crianças que estão nesse lugar fazem coisas absurdas e todas as coisas são erradas. Quem assiste percebe, quem criou percebeu, enfim. E o fumar o charuto é uma dessas coisas, assim como beber álcool, para depois todos se transformarem em burro, né, nessa cidade. Mas não vou nem... Alusões psicotrópicas. Ainda no tópico de drogas, mas agora partindo para as ilícitas, não podemos nos esquecer de como a Disney sempre andou num terreno meio nebuloso no que diz respeito à representação de tópicos psicotrópicos em seus filmes. Basta pensar em Dumbo, que tem uma longa sequência de alucinação, ou até mesmo Alice no País das Maravilhas, interpretado pelos fãs como uma longa viagem lisérgica. Com as sensibilidades contemporâneas, a Disney tem se afastado bastante de tudo que possa parecer levemente chapado demais. Peraí, vamos reler essa frase. Possa parecer levemente chapado demais. Uou! Levemente chapado demais. É isso aí. Uma prova disso é como as versões live actions, tanto do Dumbo quanto do Alice, perderam esse tom mais psicodélico de suas narrativas, buscando um realismo e uma coesão textual que não se encontra nos originais, para evitar qualquer interpretação associada a drogas psicotrópicas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, toda a animação da Disney, principalmente as dos anos final dos anos 80 e 90, você acha uns easter eggs de adultos. Todas têm um easter eggzinho, o artista escondeu alguma coisinha ali, aqui, acolá, tal, pá,
que depois de anos algumas pessoas descobriram. Em relação ao contexto da Alice, e por isso a animação é infinitamente superior àquele live action medonho, medíocre do Tim Burton, mais do que psicodelia, envolve perturbações. Assim, se você fizer uma análise bem rasa, você vai achar alusões psicotrópicas. Se você fizer um outro tipo de análise, você pode ver como os efeitos, sejam de perturbações mentais ou seja mesmo de drogas, causam confusão, distorção da realidade. Então, quando você está... E no desenho, principalmente, você percebe essas distorções da realidade, o próprio gato tem mais a ver com uma analogia ou uma metáfora, na verdade mais uma metáfora da puberdade, transformações que acontecem com a própria Alice, né? Transformações que acontecem com qualquer jovem. Putz, nossa senhora, é impressionante. O Chapeirão Maluco, nossa, olha, você diminuir a animação Alice como uma longa viagem lisérgica é de uma estupidez, assim, absurda. Estereótipos indígenas. Pocahontas talvez seja o maior tiro que saiu pela culatra da história da Disney. Apesar de ótimas canções, belo estilo, o longa gerou debates. Mas não é só Pocahontas. Peter Pan também já tiveram sua cota de críticas pela forma como os nativo-americanos são representados. Pocahontas foi um sucesso. O cara fala que Pocahontas talvez seja o maior tiro que saiu pela culatra da história da Disney. Pocahontas foi um sucesso comercial, rendeu e ainda rende muito dinheiro em licenciamento para Disney. Meu Deus do céu. Exotização oriental. Mulan, que é visto como um clássico do estúdio, gerou vários problemas na China por conta do Mushu, que é considerado como uma representação pejorativa de um símbolo sagrado. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Eu não sou tão inteligente quanto provavelmente a pessoa que escreveu o texto original, não esse que traduziu e jogou no Google Translator e depois postou aqui nesse site. Que inclusive a diagramação do texto está toda errada. Toda errada. Então nem arrumar a diagramação do negócio tiver a pachorra. Mas vamos lá. É a mesma coisa que você falar que nem que a vaca tussa causou revolta entre os indianos pela forma como um símbolo sagrado deles é representado, pela forma pejorativa como um símbolo sagrado deles é representado. É impressionante, impressionante. Toda a história da Disney tem o alívio cômico. Normalmente o alívio cômico vem através de um animal antropomórfico. Normalmente o animal antropomórfico é o alívio cômico. No Aladdin era o papagaio. Na Mulan, o dragão. Meu, é impressionante a falta de capacidade interpretativa dessas pessoas. E, pelo amor, né, cara? Caricaturas racistas. A Disney tem um longo passado racista e o próprio estúdio já tentou diversas vezes cobrir com panos quentes algumas questões sérias e problemáticas, o que resultou na censura de Peter Pan e Dumbo na Disney Plus. Olha, se a pessoa, o que escreveu originalmente, né, apresentar a animação O Gato Fritz, eu acho que a pessoa vai ter uma síncope. Né? Porque... E sabe o que é mais estranho? Em nenhum outro país do mundo existe um sotaque especial para pessoas negras. Um sotaque diferente para pessoas negras. Isso é uma característica americana. Um alemão negro não fala diferente de um alemão branco.
um brasileiro negro não fala diferente de um brasileiro pardo, branco, japonês, o que quer que seja. Tirando, obviamente, os sotaques regionais. Um italiano negro não fala diferente de um italiano branco. Um francês negro não fala diferente de um francês branco. Um negro americano fala diferente de um branco americano. Que eles têm o tal do black accent. E isso está muito mais atrelado à cultura racista do país, de segregação, do que qualquer outra coisa. Mas é aquela coisa, né? Tudo virou... Se você usa... Bom, orc virou racista porque é uma representação feia dos negros, né? Então, né? Putz. Mas, de novo, eu não sou tão inteligente quanto essas pessoas que escrevem essas obras sociológicas. Donzelas indefesas. Nos últimos anos, temos passado também por uma grande mudança cultural em relação aos papéis de gênero na sociedade. O que era comum e aceitável há 90 anos já não está mais em voga. E a participação feminina dentro e fora das câmeras tem ganhado cada vez mais destaque. Donzelas indefesas caiu completamente de moda. As tais donzelas indefesas fazem parte, basicamente, de histórias centenárias da literatura. E, desde os anos 80, 70, 80, isso já mudou bastante, né? Você tem diversas personagens que chutam rabo. Nos anos 70 a gente tinha as Charlie's Angels, né? As Panteras. Nos anos 70 isso, entendeu? Nada disso aí é novidade. Essas pessoas têm problema. A própria Jasmine no Aladdin, ela não é uma donzela indefesa. E a gente tem que lembrar também que a maioria das animações da Disney, principalmente as da Era de Ouro, são baseadas em contos de fadas. Eles já açucararam as histórias. Aí queriam o quê? Que trocassem? O príncipe fosse o belo adormecido e a princesa lutadora fosse lá salvar o príncipe? Príncipes perfeitos. Em contrapartida, a Disney também tem puxado o freio na visão idealizada destinada aos seus personagens masculinos. Se nos filmes das princesas os príncipes sempre eram vistos como figuras perfeitas, imbatíveis e capazes de salvar a donzela indefesa, nos últimos anos temos uma abordagem mais igualitária e eu diria até mesmo humanizada. Na verdade, é o inverso. Na verdade, se trocou o príncipe perfeito pela princesa perfeita e o príncipe não tem uma visão... A abordagem não é igualitária atualmente. Muito pelo contrário. O homem... E, por favor, hein? Isso é uma análise meio óbvia. Não tem nada a ver com Campari isso aqui. Eles emasculam os personagens, ou então o personagem ele depende da personagem feminina pra tudo, e é isso. E ela faz tudo e ele fica ali olhando e muitas vezes atrapalhando. Então não é igualitário e muito menos humanizado. Esse mostra exatamente o porquê essa matéria não foi escrita por esse ser, e sim roubada. Vilões queer-coded. Ainda na questão das representações, durante anos o estúdio usou e abusou do queer coding. Isso é quando você apresenta signos e símbolos, ou até mesmo maneirismos e trejeitos que deixam entender que um personagem é queer, ou o alfabeto inteiro. Isso geralmente era usado para vilões, o que deu origem a figuras como Úrsula, Scar, Hades e até mesmo Malévola. Olha, a Úrsula não tem absolutamente nada de... E por favor, essa palavra queer não existe. Existem gays e lésbicas. A Úrsula foi baseada numa drag queen, na Divine. Tá? O Scar, o que ele tem de gay, o Scar? O Hades, o que ele tem de gay, o Hades? A Malévola, o que ela tem de lésbica? O Scar e o Hades eram afeminados? Meu Deus do céu! Então eu acho que deveriam, em vez de falar vilões queer-coded, deviam usar vilões britânicos. Porque é meio padrão na indústria americana os vilões terem sotaque inglês, né? Nossa senhora, eu fiquei até mais idiota de ler, assim, depois de ler esse texto, mas ele não acabou. Olha o motivo. Experimentação artística.
Ao longo de sua história, a Disney sempre esteve disposta a brincar com os gêneros e possibilidades dentro da criação artística, o que levou a filmes bem bizarros e pouco ortodoxos, como Fantasia. Fantasia não é bizarro e nem pouco ortodoxo. Fantasia foi pensado como arte. Até estava comentando outro dia numa live que quando eu assisti Fantasia, quando eu era criança, eu achei um porre, eu odiei a animação. Quando eu assisti ela novamente, depois de adulto, aí sim eu vi a beleza, tanto das técnicas usadas pelo Walt Disney, a sincronia entre a animação e as músicas, e toda a beleza envolvida naquilo. Então, Fantasia, esse filme foi pensado como arte. Nossa Senhora. No começo dos anos 2000, o estúdio se entregou naquilo que considerava sua era experimental. No entanto, o fracasso comercial de títulos como O Galinho, Chicken Little, Planeta do Tesouro e Atlantis fez com que o estúdio se afastasse cada vez mais desses projetos ousados, optando pela abordagem mais tradicional de suas narrativas e estilos de animação. Atualmente, é pouco provável que um filme como Fantasia fosse aprovado e lançado. Obviamente que não seria aprovado e lançado. Por quê? Porque a gente tem pessoas com déficit cognitivo, né, eu estou lendo inclusive o texto de uma, que nunca iam gostar disso. O filme tem 2 horas, música clássica, pelo amor de Deus. Né? Nem adultos, zoomers, gostariam de Fantasia, porque tem mais de 1 minuto e meio, e não é o Nilipe Feto falando, ou uma dancinha do TikTok. Segunda coisa, Planeta do Tesouro, Atlantis e Chicken Little não foi uma era experimental. Eles não foram altamente experimentais. Planeta do Tesouro nada mais, nada menos é do que a Ilha do Tesouro Perdido no espaço. Eles estavam usando novas técnicas por conta do crescimento da computação nas animações. E essas técnicas não deixaram de ser usadas, elas só foram evoluindo. O Reino Perdido é a clássica história de aventura. Não tem absolutamente nada de experimental. Nem na animação, nem no roteiro. Eu não entendo. Assim, eu tenho um grave problema para entender como essas pessoas têm um nível cognitivo tão baixo. E, na verdade, aqui, a gente vê os motivos pelos quais a Disney só toma na prega, atualmente. Fez uma grana com Frozen, uma grana nervosa, fizeram uma sequência, coisa que a Disney nunca tinha feito, uma sequência para o cinema. Fizeram várias sequências, mas era sempre sequência direto para o VHS. Era para ser vendida ou alugada, não para sair no cinema. Então, tá aí o porquê da gente ser bombardeado com lixos de live actions e animações cada vez piores. Eles destruíram a Pixar, a própria Disney, meu Deus, e esses live actions, pelo amor, cara, é só miséria. Mas é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.